Aqui, fazendo essa comparação, a gente consegue visualizar melhor aquilo que já foi feito aqui na análise dela. Quando ela usa cores aí muito claras, né, a gente percebe que ela realmente ela desaparece. Ela não, ela perde, ela tem essa beleza natural que ela fica bem com qualquer coisa, né? Assim, de uma certa forma, mas ela não fica aquela beleza que ela tem, a gente não vê aquelas cores, aquele tom dourado, alaranjado, é um contraste baixo, um contraste de valor é claro também, então acaba aí tirando a beleza natural dela. Ela precisa realmente, olha como essa profundidade aí acaba trazendo toda a beleza, trazendo esse calor, esse dourado para a pele novamente, os olhos dela voltam a brilhar, a gente vê bem o contorno do rosto, já comparado com essas cores aí que são muito claras, a gente observa que determinadas áreas ficam mais claras, ela não fica com aquela pele homogênea, realmente cores quentes para ela, mesmo tendo esse contraste aí de médio, quase para baixo, mas tem aí uns tons mais que acabam fazendo esse contraste médio aí, que ela consegue usar aquilo que eu falei, então ela consegue usar tons médios com claros. E tem uma certa saturação aí também em algumas cores, então toda essa combinação aqui acaba fazendo com que ela fique algo bem harmonioso para a Liz. Aqui já são, é um contraste, como se viu anteriormente, é um contraste médio, mas o que acontece aqui? Já são cores mais frias, até que essa cor mais clara meio que bate com o batom dela, mas essa combinação não tem nada de calor aqui, né? São cores mais frias, então acaba também não favorecendo tanto quanto se ela estiver utilizando aí, apesar de ter esse tom aí puxando, mas tem esse tom um magenta um pouco mais frio, mas tem uma profundidade, que vai fazer essa combinação aqui, esse contraste com esse alaranjado. Então, depende muito como é que a pessoa usa. Por isso que é importante ela entender qual que é essa característica, entender como ela pode fazer as combinações, mesmo na hora que ela estiver usando determinadas roupas aí que tem diferentes texturas, padronagens, né? Que tudo isso vai influenciar também na forma como essa cor vai estar receptiva aos nossos olhos, né? Se tem brilho, se é algo mais maleável, se é uma textura mais grosseira, se é uma textura mais suave, tudo isso também vai fazer com que a cor apareça mais brilhante, apareça mais opaca e a análise de coloração, quando a pessoa faz, ela recebe essas informações, que tipo de materiais também tem a ver com ela, não só na hora de responder as cores para ela, mas como que esses materiais, né, como ela se sente com esses materiais também são importantes na hora dela utilizar as roupas, né, essas combinações aí para ela. Aqui já tem um outro contraste em que tem essa base aqui dessa roupa aqui, que acaba sendo muito clara, ilumina demais, a gente fica até olhando, não consegue nem prestar muita atenção para o rosto dela, ilumina muito o rosto, então tem muitas áreas aí desse branco muito claro, muita luminosidade, acaba fazendo com que a gente perca o foco do rosto da Lisa. Neste caso, tem um contraste, mas já tem esses tons mais escuros, que acaba ajudando um pouco mais. A gente não fica tanto, mas mesmo assim ainda fica prestando atenção mais nas cores da roupa do que nela, apesar de ficar super bem esse verde, esse vermelho, bem melhor do que a cor anterior, né? Que estava ali, ela utilizando. Já aqui tem um contraste baixo, tem opacidade, não tem brilho nenhum, realmente deixa ela muito sem graça. Ela precisa trazer essa profundidade, essas cores que tem esse contraste médio, mas que também tem as outras características presentes. Aqui fica super bem para ela, esse marrom, que ela acaba repetindo essa cor aí dos olhos, trazendo nessa cor, fica super bonito para ela. É uma das cores, né, o marrom para a Liz. É uma das cores coringas que ela pode estar usando em casacos, em jaquetas, né? E utilizando outras cores
vermelhos, laranja, com esse marrom aí sendo uma cor mais neutra. Já aqui a gente observa que realmente essa cor infantiliza, deixa muito sem graça, apesar dela ter esse olhar meigo do rosto, as feições dela são delicadas, mas ela tem essa outra característica, essa cor que é potente, que é energia. Então, usando uma roupa muito clarinha, muito infantiliza muito ela, além de deixar ela com áreas muito mais claras, não fica algo que harmonize muito bem do que se ela estiver usando aqui já é um tom mais médio, já melhorou um pouco, e realmente se ela usar essas cores mais profundas também acaba aí trazendo vida, trazendo esse brilho, fazendo contorno do rosto, deixando ela super bonita. Ela consegue usar essa profundidade, né, nas cores aqui dela. Já nesta aqui, a gente observa que tem um tom amarelado, laranja, mas é muito suave, tem uma certa opacidade, também deixa ela sem graça, não deixa ela com esse ar dessa beleza natural, de quando a gente observa aqui, quando traz mais vida, né? Trouxe mais profundidade, trouxe um certo contraste, trouxe as cores que estão mais na cartela dela, esse alaranjado, esse marrom, e acaba, então, fazendo essa harmonia, trazendo essa beleza natural para a Liz. Já aqui a gente tem um alto contraste, e quando a gente tem esse alto contraste, que ainda não é dentro da característica dela, o contraste dela é médio, a gente fica realmente olhando para a roupa, a gente não consegue tirar o foco desse preto e branco, depois que a gente olha para ela. Então, realmente, alto contraste para ela, se ela quiser, ela pode usar, mas é algo que não a favorece, porque é tudo uma questão da pessoa se conhecer e, dependendo do contexto, a pessoa tem toda a liberdade de escolher o que quiser usar. Já nesse caso, já vem para um tom, aqui tem um contraste médio, já não é aquele preto tão saturado, aqui um chumbo, né, um acinzentado, esfumaçado, aqui um tom puxando para um azul também, acaba aí fazendo essa boa combinação com esses dourados e trazendo uma melhor harmonia que tem a ver com as características da Liz, muito mais do que esse alto contraste. Os marrons também presentes na cartela, ela consegue usar mesmo que seja um monocromático. Esse marrom ele é escuro, que tem um pouco desse contraste, um contraste quase baixo, mas tem esses tons que está dentro da cartela dela, então harmoniza super bem. E aqui é utilizar o famoso vestir, né? Ela consegue usar nessas combinações, tem esse neutro, que seria o marrom, com um alaranjado aqui, e tem essas variações, ficou super bem para ela. Observe que a cor escura, que tem uma boa parte de proporção, que está bem próximo do rosto, né? Apesar de ter esse mais claro embaixo, mas ficou super bem. Já nesse caso, o que a gente observa aqui? Que tem muita informação, tem muita cor, apesar de ter algumas cores ali na cartela dela e tudo, mas usar várias cores ao mesmo tempo, no caso da Liz, não a favorece. A gente novamente fica olhando aqui para a roupa em vez de olhar para o rosto dela. Ela, no caso, quando ela usa essa combinação, mesmo esse terracota, mas usando esse laranjado, é quase que cores análogas aí, então essa combinação tem características que harmonizam super bem e deixam ela muito mais natural. A gente começa a olhar para o rosto dela, primeiro a gente presta atenção para o rosto, depois a gente olha para a roupa e fica super bem para a Liz.